Desde os primórdios da aviação até os caças supersônicos modernos, a evolução das aeronaves militares moldou o curso das guerras e das estratégias de combate. Hoje, vamos viajar pela história dos caças e do surgimento das forças aéreas, entendendo como se tornaram essenciais no campo de batalha. O nascimento da aviação militar. O início da aviação militar remonta ao começo do século XX. Em 1903, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo controlado. Mas foi com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que o potencial militar dos aviões começou a ser explorado. Inicialmente, as aeronaves eram usadas para reconhecimento, mas logo foram armadas com metralhadoras, criando os primeiros caças da história. Esses dogfights, combates aéreos entre pilotos, tornaram-se símbolo da guerra moderna. Durante esse período, aviões como o Sopwith Camel e o Fokker Dr. Oy se destacaram e surgiram os primeiros ases da aviação, pilotos que derrubavam 5 ou mais aviões inimigos. O desenvolvimento entre as guerras mundiais. Entre as duas guerras mundiais, os aviões evoluíram significativamente. As tecnologias aeronáuticas avançaram, tornando os caças mais rápidos, mais resistentes e mais armados. Os anos 1930 marcaram o surgimento de motores mais poderosos e estruturas de metal, ao contrário dos aviões de madeira e tecido da Primeira Guerra. Foi nesse período que surgiram caças como o Supermarine Spitfire e o Messerschmitt Bf-109, que desempenhariam papéis cruciais na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial e a ascensão das forças aéreas. Na Segunda Guerra Mundial, a aviação se tornou um dos pilares das estratégias militares. Com o surgimento de forças aéreas independentes, como a Luftwaffe alemã e a RAF britânica, o papel dos caças foi decisivo em diversas batalhas. A Batalha da Inglaterra, travada em 1940, foi um dos maiores confrontos aéreos da história, onde caças como o Spitfire e o Hurricane defenderam os céus britânicos contra a Luftwaffe. Além disso, a guerra acelerou o desenvolvimento de novas tecnologias, como motores mais potentes, sistemas de radar e os primeiros caças a jato, como o Messerschmitt Mi-262, que marcaram o início da Era dos Jatos. A Era dos Jatos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou na era dos caças a jato. Durante a Guerra da Coreia, o MiG-15 soviético e o F-86 Sabre americano travaram combates intensos, redefinindo o que significava a supremacia aérea. A velocidade e a capacidade de manobra dos caças a jato revolucionaram as táticas de combate aéreo. As forças aéreas tornaram-se protagonistas no planejamento militar, e os caças passaram a ser projetados com foco em alta velocidade, altitude e poder de fogo. Guerra Fria e supremacia aérea. A Guerra Fria foi marcada por uma corrida armamentista entre EUAHATI e URSS, e os caças estavam no centro dessa disputa. As tecnologias de aviônica, armas guiadas e motores a jato continuaram a se desenvolver. Modelos como o F-4 Phantom II e o MiG-21 dominaram os céus nos anos 60 e 70, com combates ocorrendo em conflitos regionais, como a Guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo, a doutrina de superioridade aérea, que buscava garantir o domínio dos céus, tornou-se central para a estratégia militar de ambas as superpotências. A revolução dos caças de quarta geração. Nos anos 1970 e 1980, surgiram os caças de quarta geração, como o F-16 Falcon, o F-15 Eagle e o Su-27 Flanker. Esses aviões combinavam agilidade, radar de longo alcance, sistemas de controle de voo avançados e capacidades multi-role, permitindo que executassem tanto missões de superioridade aérea quanto ataques ao solo. Essa geração de caças estabeleceu um novo padrão, focando não apenas em combate aéreo, mas também na capacidade de operar em múltiplos cenários. Tecnologia stealth e caças de quinta geração. A partir dos anos 1990, a tecnologia stealth, furtiva, transformou o cenário da aviação militar.
Caças como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II foram projetados para serem invisíveis aos radares inimigos, dando uma vantagem decisiva em conflitos modernos. Esses caças de quinta geração não são apenas mais furtivos, mas também possuem sensores avançados, integração de dados em tempo real e capacidade de operar em redes complexas de combate. O futuro dos caças e da guerra aérea. Hoje, as forças aéreas continuam sendo uma das partes mais importantes das estratégias militares modernas. O desenvolvimento de caças de sexta geração, com foco em inteligência artificial, drones de combate não tripulados e capacidades hipersônicas, está em andamento. A guerra aérea está se tornando cada vez mais tecnológica, com menos ênfase em combates aéreos diretos e mais em guerra cibernética, controle de drones e operações coordenadas por satélites e inteligência artificial. Dos primeiros voos aos caças stealth de hoje, a história dos caças e das forças aéreas é uma de constante inovação e adaptação. Eles não só transformaram a maneira como as guerras são travadas, mas também redefiniram o poderio militar das nações. O que o futuro reserva para a aviação militar? Somente o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o céu continuará sendo um campo de batalha crucial para as potências militares do mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso ajuda bastante, e deixe seu gostei. Nós somos Militariamente.